Aí uma outra dúvida, assim, como é que funciona nesse sistema, então, assim, de cinema independente, por mais que exista o edital ali, como você disse, que não tem esse controle absoluto, como é que funciona a figura do produtor, para você, diretor? Eu sou um privilegiado, que a produtora é minha companheira, então a gente participa de todo, ela participa comigo de todo o processo, desde que eu estou escrevendo o roteiro, ela faz a pesquisa comigo, ela desenvolve o filme junto comigo. Então, nesse caso, é um privilégio, assim, mas eu sei que, por exemplo, tem formatos diferentes, né? Tem formatos em que o produtor leva o projeto para um diretor e aí talvez o produtor tenha um pouco mais de atuação no corte final, né? Tem ou casos em que o diretor leva o projeto para uma produtora e aí acho que é conversado, é definido ali entre eles até quem que vai... Fazem concessões, né? Sim, porque tem toda uma questão financeira ali, sim, né? Normalmente quem tem o dinheiro detém o controle, sim, né? Então, no meu caso, isso é dividido com a produção. Isso que eu ia chegar com você, porque assim, você disse, a maior controle que a gente tem é de ordem financeira, porque a gente tem que trabalhar dentro do orçamento que a nós foi disponibilizado, né? Então é assim, ela fica ali no teu pé, Érico, segura aqui. Sabe que às vezes não, assim, por exemplo... Quando a gente filmou o Comeback é um case negativo de não façam o que eu fiz, assim, que eu lembro que a gente tinha nada de dinheiro, tinha muito... A Cris até não gosta que a gente fale disso, porque parece que a gente está exaltando esse modo de produção que é com muito pouca grana. Mais guerrilha, né? E não é mas é o que era possível e não é o que a não gente é o ideal. quer. Não, longe. E aí, quando a gente fez o Comeback, a gente tinha muito pouco dinheiro, não dava para fazer o filme. A gente procurou algumas pessoas, a gente nunca tinha feito um longa, então procuramos algumas pessoas para orientação. Elas falaram, não faz o filme com esse dinheiro que você tem. Você não vai conseguir fazer. E a gente falou, tá, mas... eu quero fazer, eu vou fazer. Beleza, obrigado pelo seu conselho, mas eu vou fazer. E fomos fazer e realmente essas pessoas tinham uma certa razão, porque o dinheiro não deu e a Cris não me contou que o dinheiro... ao invés dela tirar o pé do acelerador, ela acelerou mais ainda. Sim. E a gente terminou o filme com uma dívida que a gente demorou alguns anos ali para pagar. Mas fizemos o filme... E ao invés de ficar esperando um edital maior, né? Acho que é isso, assim, tem momentos em que a gente vamos correr esse risco, né? Sim, até porque se não fizer o primeiro, claro, não tem o segundo, né? Claro, sim. Isso não é um caso inédito, a gente tem vários diretores que fizeram assim e, né, acho que... Inclusive lá fora, né? O Orson Welles viveu endividado até o último dia da vida dele, coitado. Fazia propaganda de cereal. Champanhe, né? Máquina de lavar. Incrível, incrível. E aí você conseguiria, assim, enumerar ou citar algumas dessas dificuldades de fazer cinema no Brasil? Olha, eu acho que também varia de acordo com o tipo de filme... Região também, né? De região, são várias variáveis, assim, né? Para quem é mais independente, você tem uma dificuldade maior para acessar o dinheiro, né? É mais disputado. Para quem é maior, hoje você tem linhas específicas para acessar esse dinheiro. Então, você tem linhas automáticas, inclusive, né? Por desempenho comercial... por distribuidora, você tem editais que você não concorre, você já entra sabendo que você vai ganhar. Uhum. Enquanto que para quem faz cinema independente, teve um edital agora do FSA no começo do ano que foram, acho que 1.600 inscritos para são 29 filmes que vão ser contemplados, 2%, assim, então... dificulta bastante assim para conseguir acessar. Sim. Acho que esse para cinema independente esse é o principal
a principal dificuldade, né? Lógico, depois disso você ainda vai ter a dificuldade na distribuição. Acho que é meio por aí, assim. Acho que a maioria passa pela questão financeira, principalmente no Brasil. Sim, não tem como. Sim. No geral, os editais eles passam sobretudo pela FSA. Acho que sim. A FSA é... A Cris, qualquer coisa me corrige aqui, mas ela é quem financia boa parte do... eu não sei quantos por cento, mas eu diria de 80% a 90% do cinema nacional. Sim, perfeito. Eu queria perguntar quais filmes você viu, assim, pode ser qualquer besteira, mas que você viu que, tipo, cara, me deu vontade de fazer cinema. Se teve algum filme específico ou alguns... Quando eu era mais novo, eu adorava o Spielberg, assim. Caçadores da Arca Perdida foi Mas eu lembro de um primeiro filme adulto que eu vi, que eu era muito novo, que meu pai me levou no cinema e eu não podia, era um filme de 16 anos, eu tinha, sei lá, 12, eu só fui porque eu fui acompanhado com ele, que foi Hair, e eu lembro que eu fiquei super sem graça, eu era a única criança no cinema e eu chorei muito no final, assim, e eu fiquei ao mesmo tempo tentando esconder o rosto, porque eu tava morrendo de vergonha de ser uma criança, todo um monte de adulto saindo, e eu, uma criança chorando ali. Eu falei, pô, se alguém me ver chorando, eu nunca mais entro no cinema, né? Mas acho que foi essa primeira experiência com o cinema que era mais complexo, que trazia esses personagens que nem o tempo todo a gente conseguia se identificar com eles. Né? Sim. Então seu pai teve uma parte da formação também como cinéfilo? Meu pai teve muita parte. Porque que legal. Quando eu era criança, a gente teve uma daquelas discussões, o que você vai fazer quando você crescer, e ele, lá em Anápolis, uma cidade no interior de Goiás, e ele falou para mim, por que você não faz cinema? E eu, como um raio caísse em cima de mim, e dali em diante, acho que eu nunca mais pensei em fazer outra coisa. E passou 2 anos disso, ele foi e me comprou uma filmadora. Eu lembro que foi a primeira filmadora, a primeira camcorder que foi lançada, era uma câmera da Panasonic que gravava, antigamente as câmeras o videotape era separado, né, da lente, né, você tinha que carregar um case com a fita do lado, né, e essa foi a primeira câmera para o consumidor comum, assim, e eu comecei a fazer meus filminhos ali infantis. A gente até estava falando de Brian De Palma, eu lembrei que o primeiro filme que eu copiei quando eu era criança foi o Vestida para Matar. Pô, maneiro pra caramba. Que eu peguei meu irmão pequeno e botei uma peruca loira da minha mãe dele, e ele era o anão assassino. Maravilhoso, maravilhoso. Você tem um favorito do Brian De Palma? Ele tem muita coisa boa. Muita coisa, é difícil, né? Onde a gente falou do Blowout, o Carrie, Obsessão, Trágica Obsessão. Nossa, Olhos de Serpente, você gosta? Eu gosto muito. Bom, muito bom. O plano de sequência inicial ali. Nossa, é muito... ele não tem pouquíssimos filmes assim... em que pelo menos ele não te traz alguma coisa, algum momento de arrebatamento, sim, né? Até os menos bons dele tem De Palma ali, né? Sim. É um dos meus favoritos ali dos caras que surgiram nos anos 70. Temos uma pergunta muito boa de Gucci aqui. Ela diz, pode comentar sobre a relação dos personagens com o celular? Todos parecem desconfortáveis usando o celular e como se a tecnologia criasse uma vulnerabilidade. Eu acho que é o Gucci que estava com a gente ontem, o membro. Lucas Gutierrez. Deve ser. Sim, Gucci. É membro... Tem uma coisa que acho que nem todo mundo pega, é que o celular, as regiões que eles estão, o celular não está pegando. Eles estão vendo, ele fala, eu estou vendo uma coisa antiga, assim, então... Provavelmente ele está vendo umas fotos da Gracinha, da ex-esposa, né? O celular é aquele negócio, você não consegue se comunicar, você vai pro celular, né? Acho que é um pouco isso, essa relação deles com... E é sempre um momento de um pouco de ansiedade também do personagem, né? Esperando uma resposta que não vem, parece estar falando com um fantasma de alguma maneira. Sim, muito legal isso. E um mundo que ele não está conectado, né? E aí ele vai ver as coisas antigas, ele vai se utilizar do celular, que hoje é um artifício para se comunicar com o presente, para falar sobre as coisas do passado.
E nunca sobre o futuro, né? Não existe futuro no filme, eu acho isso incrível. Não Sim. tem, não tem.